Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 29. Mini índice, contexto e movimentação do preço e né, temos um mensagem sobre melhores trades. Aqui nos 60 minutos, pessoal, a barra 1 do dia, né? Devia até ter me convencido mais cedo, né? Que essa movimentação aqui, né, deveria, né, ter continuidade. Ali no grupo pela manhã, né, até conversei, né, sobre umas revisões que a gente tem que fazer e você tem que ser bem franco, né, com você mesmo ali, sobre pontos que você tem a melhorar, né, dentro da minha leitura hoje. Eu fiz uma venda, né, que eu considero uma venda muito boa, porém, né, deveria ter conduzido muito mais essa operação. Falamos pela manhã, né, da possibilidade da correção por conta da outside, questão de localização. E a barra 1 do dia, né, acabou sendo aqui para nós, né, uma outside bar. Uma outside bar que vem de uma região, né, de máximas, que não foi rompida, né, ou seja, eu tenho barra de rompimento, não tem continuidade, barra de rompimento, não tem continuidade. Então, até o presente momento, essa região aqui, que era uma região de topo duplo, né, ou topo triplo, né, se a gente observar isso aqui dessa maneira, a gente vê, né, que a gente não tem a questão de continuidade. Apesar do gap de alta, eu tenho um fechamento de baixo. Foi a mesma contradição que aconteceu tanto no 5 quanto no 15, né, que falamos pela manhã. Eu tenho um gap, né, de alta e que muitas vezes pode, inclusive, levar a uma movimentação de tendência desde a abertura. Né? A gente conversou sobre isso cedo. Em um dos estudos que tem, né, sobre a mentoria gradual que tem aqui no canal, a gente falou sobre isso, né, que muitas vezes, né, acaba acontecendo isso. Aqui é questão de localização, né, essa região de máximas aqui acaba sendo uma região de realização de lucro. A barra 1 do dia foi uma outside bar vindo de novas máximas, né, alguns amigos até apontaram essa possibilidade de red. Eu já falei, né, com vocês sobre esse tipo de possibilidade de red. Eu acabo não marcando tanto, né, por quê? Eu acabo visualizando isso daqui, por exemplo, com uma movimentação de uma, duas, três puxadas, mas essa daqui, ó, a gente observa que desse ponto a esse ponto tem muitos candles, né? Se a gente colocar aqui o marcador de candles, né, desse ponto a esse ponto, a gente tem 15 candles. E desse ponto a esse ponto, 3 candles. Então, quanto mais proporcional ao edge, geralmente ela tem um reflexo melhor, tá? Então, aqui no caso, né, não tinha tanta proporcionalidade, por isso, né, que eu não liguei, né? Então, a barra 1 do dia, como eu falei, né, foi uma excelente barra. Muitos dos amigos conduziram o trade aqui, né, até a região da VWAP, né, até a região de alvo, né, que a gente já vê em tempos menores. Mas aqui nos 60 minutos, a própria barra 1 do dia já deveria nos convencer, né, da ideia de continuidade com ou sem correção. Não veio com correção, né? Infelizmente, depois que eu saí, né, acabei esperando, né, algum tipo de correção aqui, mas não veio. O dólar hoje, inclusive, tá, pessoal? Deixa eu só colocar aqui no dólar rapidinho. Tava muito mais agradável, né, de você trabalhar no dia de hoje. A barra 1 do dólar, né, acabou também sendo uma outside bar ó, aqui nos 60 minutos, né, uma barra, né, saindo das médias já acima, né, da MM200 e teve uma excelente continuidade, tá, quanto à movimentação do dólar. Fora, né, mais uma vez a questão da outside, né, cumprindo aquele acordo, né, que a gente pode fazer com o preço, a questão, né, da barra 1 do dia, né, essa outside, fechando ali como barra de tendência, né, ela tem mais de 60% de corpo, fechando acima, né, de várias máximas anteriores, né, e tinha ali algumas possibilidades, né, de projeção que você poderia trabalhar. Então ela deu uma possibilidade de uma compra na abertura, depois ele fez a correção, no caso foi uma outside, que tem aquela probabilidade, né, de ter continuidade com ou sem correção, barra saindo das médias, né, bem interessante. Então aqui eu consegui fazer uma compra aqui, depois uma outra compra aqui, né, visando essa nova máxima aqui para uma parcial, né, e visando, né, esse terceiro alvo aqui. Apesar de parecer pouca movimentação, né, se vocês observaram, a primeira barra teve 28 pontos. E essa segunda movimentação, até o terceiro alvo, teve mais 25 pontos. Então foi uma boa movimentação. Não deu para pegar tudo isso daqui também, mas deu para participar de alguma forma, né? Que é aquilo que a gente se propõe, né? É fazer alguns trades no dia. Então, aqui no próprio 15 minutos, né, a gente volta para aquela ideia, né, que eu falei para vocês da contradição. Nos 5 minutos eu falo do rompimento, né, que foi aquilo que a gente conversou hoje pela manhã também. Aqui é aquela mesma região de topo, né? Só que a gente conversou que a região de topo a gente precisa ver ele pelos 60 minutos. Por quê? Porque se eu vou avaliar o rompimento, né, desse topo, onde eu tenho aqui, ó, 200 candles, né, ou mesmo nessa outra região aqui, ó, cerca de pouco mais de 60 candles, fica ruim de eu avaliar esse rompimento, mas mesmo se eu tentasse avaliar esse último rompimento com cerca de 60 candles, né, digo nesse tempo, né, fica ruim de eu avaliar nesse tempo, eu tenho que ir para um tempo gráfico maior. No caso lá seria os 60 minutos, né? Mas se a gente observa, né, desse ponto a esse ponto, e a gente começa a tentar avaliar rompimento e continuidade, a gente não tem, né, pessoal, aqui, ó.
Não tem barra de rompimento, continuidade, ausência, né? Barra de rompimento, ausência de continuidade. Barra de rompimento, doji. Barra de rompimento, barra contrária. E aí aqui na parte da manhã acabou sendo a mesma ideia, né? Que o mercado acabou, né, vindo para um gap de alta, pagou até umas projeções, né, que a gente tinha feito do estudo da manhã, mas com fechamento de baixa. Então a gente tem uma contradição, né, aqui. Então não tem compra, né, dentro dessa movimentação. A gente teve, né, no estudo de hoje pela manhã, a gente falou da premissa, né? Tinha duas premissas ali de continuidade, mas ele já pagou com o próprio gap. E quando ele paga com o próprio gap, ele deixa a gente sem opção. E aí, por fim, isso daqui, né, se tornou um micro canal de baixa. Não tem correção, ou seja, comprados não estavam participando. Aqui mesmo com o gap de média e essa entrada de H1, não teve nenhum tipo de sucesso. A entrada de H2 dessa movimentação, pessoal, ela veio ser aqui, ó, extremamente longe, né, da entrada de H1. E hoje foi aquele dia, né, que o setup, né, te deixaria, né, no prejuízo. Ou pagaria no máximo um break-even. Né? Lembram que a entrada de gap de média, dentro daquela narrativa, até mesmo quando forem estudar, estudem ela, né, da maneira que o Al ensina. Ele ensina que o gap de média são 2 trades. Claro que nessa questão aqui a entrada de H1, né, ela seria extremamente prejudicial. Por quê? Porque você está no modo sempre vendido. Né? Você comprar H1 seria a menor probabilidade. Então, se você aguardasse a entrada de H2, né, você ainda teria algum tipo de lucro, né, que seria a segunda entrada depois, né, do gap da construção do gap de média. Tá? Então, a entrada de H1 quando vier contra microcanal, evite de fazer. Se você for fazer, faça H2, né, porque aí seria uma segunda entrada, né, provavelmente ela virá mais baixa do que a entrada inicial. Tá? E aí aqui você teria, né, pelo menos algum tipo de lucro. Veja que ele é um setup, né, que ele acaba sendo funcional, só que ele requer muita paciência. Hoje, no 15 minutos, né, precisou, né, de muita paciência. Tá? Então, aqui no próprio M15, né, quando se tornou microcanal modo sempre vendido aqui, uma outra, né, referência interessante, né, é que quando você tem microcanal, geralmente é quando rompimentos, né, tem melhor probabilidade. E aí aqui, né, lá nos 5 minutos ficou algumas possibilidades que a gente já conversa. Ó. Aqui você tinha primeiro alvo, aqui próximo da MM200, VWAP do dia anterior, você tinha segundo alvo, e aqui, né, você tinha o terceiro alvo, tá? Dessa movimentação. Pagou bem mais, né? A correção foi bem maior, né, do que aquilo que a gente conversou ali pela manhã, né? Acabou virando mercado alvos em short ali, né? Então, modo sempre vendido. Vendidos, né, tendo a melhor aqui. Então, aqui seria já uma boa possibilidade, né? Já que chegou num ciclo extremo, né? Pode ter continuidade. É quando geralmente tem melhores probabilidades. A H1 aqui, né, seria uma compra de um setup, mas ficou prejudicado por conta do ciclo ser muito forte. Se tivesse tido uma H2 aqui embaixo, aqui eu teria provavelmente aproveitado, né? Eu conversei com vocês sobre isso, ainda bem que não veio, né? Já que o mercado acabou não vindo, né, aqui. E depois disso daqui, né, bons trades aqui no 15 minutos, né? Como a gente usa aquela lógica, né, do mercado ter algum tipo de correção, pelo menos na 9, para aproveitar, né? Aqui, né, como possibilidade ficou uma entrada aqui, ó, que foi bem interessante, que inclusive um dos amigos participou, né, desse trade aqui na parte da tarde ainda, né, bem, já no finalzinho da tarde, e pagou, né, que ele vendeu a L2, aqui está saindo da média móvel de 20, com topo duplo mais baixo. Foi um trade interessante, apesar do horário, né, um trade bem estruturado. Micro canal, a primeira venda foi uma venda de L1, certo? Não teve boa, né, sequência, travou um pouco aqui na região da POC e depois fez um topo mais baixo. Quando ele faz um topo mais baixo, ele vende, por exemplo, aqui a L2, ele está esperando pelo menos o mercado fazer isso aqui, ó, uma nova mínima, que era onde estava a parcial dele, e depois, né, o final dele aqui na mínima do dia. E foi pago, né, os dois trades. Aqui nos 15 minutos, né, você vê a quantidade de pontos que fica, né, cerca de 400 pontos, né, para esse trade com a parcial aqui por questão de segurança, né, a princípio de renovar a mínima, tá? Então aqui, né, é uma venda de L2, né, na média móvel de 20 com um topo duplo mais baixo, uma bandeira de baixo em forma de topo duplo, bem interessante. Aqui no 15 minutos seria esse trade. Aqui nos 5 minutos, né, pessoal, a gente teve, né, o mercado também, né, desenvolvendo esse micro canal, tá? Micro canal, aqui H1, aqui falha de H1. Eu vendi aqui, né? Foi uma venda excelente, porque eu vendi alto ainda em toda essa movimentação. A questão é que eu antecipei minha saída buscando, né, a possibilidade de H1 desse gap de média, né, e aí fiz a parcial, né, e depois acabei encerrando antes. Conversei com o grupo hoje pela manhã, né, uma avaliação, né, que a gente deve fazer, né, sempre daquilo que a gente fez no dia. Aqui, né, no caso, quando a gente está avaliando um rompimento, uma das avaliações que a gente faz é se está tendo pressão contrária. E a avaliação de pressão são as correções.
Nesse caso, eu antecipei a saída, eu devia ter deixado o meu stop gain, né, da parcial aqui, ó, né? Porque se eu tivesse deixado o stop gain da parcial, caso eu tivesse uma correção, beleza, porque já tinha o gap de média, já estava aqui na possibilidade de compra, mas vejam onde que veio a primeira correção, aqui, né? Então, esse gap de média aqui ele não teve sucesso, entrou no modo sempre vendido aqui mais uma vez, ó. Microcanal, modo sempre vendido, H1, falha de H1, premissa de duas pernas de baixo. A minha ideia foi sair, esperar a correção para vender, tá? A minha ideia não era só encerrar o trade, a minha ideia era que isso aqui, né, me desse uma perna 2, já que a premissa, né, da falha de H1 aqui tem premissa de duas pernas. E aí ele fez a perna 1, olha onde a perna 1 terminou. A perna 1 ela termina na hora que você tem a correção. Então aqui eu tenho uma H1. Então aqui terminou a perna 1, depois ele vem e faz uma perna 2, tá? Depois ele mantém mais vezes, né, pessoal, aqui ó, bandeiras de baixa, né, em forma de topo duplo, tá? Aqui foi uma possibilidade de venda, né? O fechamento não foi tão bom porque teve muito pavio inferior, mas sempre que você faz essas vendas, né, saindo aqui da média móvel de 9, você está buscando pelo menos o preço fazer uma nova mínima. Então, se você tiver algum espaço, legal. Aqui tinha um pouco mais, né, de proporção do que do que 1 para 1. Outra, né, movimentação de retorno a 9 aqui, né? E depois, né, posteriormente aqui, mais um retorno a 9, né? E vejam que ele vem só, né, cumprir levemente novas mínimas, né? Este aqui é o modo de super tendência, né? Virou super tendência aqui para a parte da tarde. Gap de média, né, pessoal? Aqui no 15 minutos, né? Que foi o que um dos amigos me perguntou hoje também. É se a gente tinha tido gap de média aqui no 15. Foi um setup mais lento, né? E o ciclo acabou ficando bom lá no 15 minutos, né? No 15 minutos isso aqui subiu com um micro canal. Então aqui eu tive o gap de média, tive aqui uma venda de L1, tive aqui uma venda de L2. Né? Ele demorou bastante, né, a ter a sua movimentação contrária, mas veja como a tendência ela tem uma dificuldade de ser revertida assim, tá? Por isso que ele é um setup interessante. Né? Aqui você teve uma venda de L1, teve uma venda de L2, e bem aqui você teria a venda de L3, né, no caso. Então, aqui seria, né, uma possibilidade de vender um pouco mais alto e com mais espaço para um teste, né, da mínima da tendência. E vejam que ainda assim, né, apesar de ter, né, vindo para uma movimentação de alta, e outro ponto interessante, né, pessoal, não tem grandes pivôs aqui, claro, para você, por exemplo, projetar uma movimentação de alta, né? Opa, comprados vão levar essa movimentação até onde, né? E aí aqui, né, fica a possibilidade, né, de você ainda entender que tendência não é um negócio fácil, né, do mercado reverter. Então, quando a gente trabalha dentro daquela lógica, né, de sinais de perda de força da tendência, né, opa, fechamento aqui acima da 20, Luciano. Opa, agora aqui o gap de média. Ainda assim, né, essa tendência ainda tende, né, a pelo menos fazer um teste da sua mínima, né, para quem sabe isso daqui se tornar, né, uma lateralidade maior, depois quem sabe isso daqui ser uma acumulação para ter, né, algum outro tipo de movimentação de alta, tá? Não é nada para amanhã, tá? É só realmente uma ideia aqui quanto ao ciclo, né? Tendências, né, geralmente geram lateralidades e lateralidades geralmente geram novas tendências, beleza? Então, para o vídeo de hoje, né, aqui no final da tarde teria essa venda, o topo mais baixo, né, que foi a venda que um dos amigos fez, né, aqui depois seria a segunda possibilidade de venda aqui para um trade, né, interessante ainda, beleza? Valeu, pessoal. Compra não, né? Um dos amigos perguntou se tinha alguma possibilidade de compra. A gente falou, né? Que o modo sempre vendido você não opera na ponta compradora, né? Enquanto você não tiver as características necessárias para isso, beleza? Valeu, um forte abraço para vocês aí e até mais. Até amanhã.